42. Copy System capítulo 411. Kizami quase é destruído. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Nas profundezas de uma floresta densa, Obito e Kizami saltaram por entre as árvores, aproximando-se rapidamente da localização do Oito Caudas. Kizami, tenha cuidado desta vez. Obito alertou Kizami. Ah? Nem você está confiante? Kizami olhou surpreso para Obito. Kizami não tinha dúvidas sobre a identidade de Obito. Ele ainda acreditava que Obito era Madara Uchiha. Você deveria saber que o Oito Caudas está nas mãos de Shin Uzumaki. Acha que vai ser fácil? Lembrou Obito a Kizami. Shin Uzumaki também não é membro da Akatsuki? Você não pode simplesmente pedir a ele que entregue o Oito Caudas. Ou será que nem você, Madara, tem o poder de fazer Shin Uzumaki entregá-lo? A enxurrada de perguntas de Kizami deixou Obito um pouco irritado. Não faça perguntas que não deveria. No final, Obito não repreendeu Kizami e se concentrou na jornada. Kizami também ficou em silêncio. Ele não era uma pessoa falante, era um homem de ação. Obito e Kizami não sabiam que seus movimentos estavam sendo completamente observados por Shin, que voava alto acima deles. Devo dificultar um pouco mais as coisas para eles? Shin refletiu consigo mesmo. Não, vamos esperar por enquanto. Capturar o Oito Caudas já é difícil o suficiente. O fantoche do terceiro Raikage estava atualmente controlado pelo Oito Caudas. Isso significava que Obito e Kizami estavam prestes a enfrentar o poder combinado do terceiro Raikage do Oito Caudas. Nem mesmo Obito Uchiha seria capaz de lidar com isso. Shin os seguiu, apenas por diversão. Ponto. Logo, Obito e Kizami encontraram o Oito Caudas, ou melhor, o fantoche do terceiro Raikage que Shin havia criado. Kizami olhou para Obito com uma expressão confusa. Não estávamos aqui para capturar o Oito Caudas? Parece o terceiro Raikage. Mas isso também não está certo. O terceiro Raikage já não está morto. Como ele está aqui? O terceiro Raikage é o fantoche de Shin Uzumaki. O Oito Caudas está selado dentro dele, explicou Obito a Kizami. O Zetsu branco lhe forneceu essa informação. Então é assim. A expressão de Kizami ficou um pouco peculiar. O terceiro Raikage virou uma marionete. Kumogakure não se importou. Ou eles não sabiam. Kumogakure não sabia. Claro que sabia. Mas saber e ser capaz de fazer algo a respeito eram duas coisas diferentes. Saber era inútil. Eles não conseguiam lidar com a situação. Então agora provavelmente enfrentaremos o terceiro Raikage e o Oito Caudas. Um brilho de batalha brilhou nos olhos de Kizami. Ele já ouvira falar da força do terceiro Raikage há muito tempo. Agora finalmente podia testemunhar isso. Você vai primeiro, Obito instruiu Kizami. Ele não tinha a intenção de se atacar. Queria que Kizami testasse as águas primeiro. Esse era o pequeno plano de Obito. Kizami não sabia. Ele pensou que Madara Uchiha simplesmente desdenhava de agir. Então, sem hesitar, sacou a sameada das costas. Embora de aparência bizarra, a sameada era incrivelmente poderosa. Pelo menos um terço da força de Kizami vinha desta espada. Kizami sem sameada era um lutador completamente diferente. É claro que, mesmo sem ela, Kizami ainda era formidável. Quem é você? A voz profunda do Oito Caudas ecoou da marionete, dirigindo-se a Kizami e Obito. O animal notara que eles o seguiam e os trouxera até ali deliberadamente. Aqueles que vieram para capturar você. Kizami não era de conversa fiada. Ele preferia ação a palavras. Ele atacou primeiro, cortando com sua lâmina enorme em direção ao Oito Caudas. Quando Sameada atingia um inimigo, ela podia absorver seu chakra, sua característica mais marcante. No entanto, Sameada não era apenas um objeto inanimado, era um ser vivo. Ela só reconhecia aqueles a quem favorecia. Kizami era alguém que Sameada apreciava. Mas se aparecesse alguém de quem Sameada gostasse ainda mais, ela abandonaria Kizami sem hesitar. Sameada tinha uma afeição especial pelo chakra do Oito Caudas. Após atingir a marionete do terceiro Raikage e absorver o chakra do Oito Caudas, Sameada se rebelou. Atacou Kizami, voltando-se contra seu portador. A expressão de Kizami ficou sombria. O que há de errado com a Sameada? Obito ficou perplexo. Se não conhecesse Kizami melhor, poderia ter pensado que ele estava armando tudo aquilo. Kizami Ozigaki, no entanto, entendia bem a Sameada.
Ele descartou a espada com decisão. Uma sameada desobediente não passava de um fardo. Por mais forte que fosse uma arma, se não obedecesse, era inútil. Se você está procurando uma briga, eu lhe concedo uma. O Oito Caudas controlava o boneco do terceiro Raikage, que avançava em direção a Kizami. Um estrondo ensurdecedor de trovão e o terceiro Raikage apareceu atrás de Kizami, desferindo um soco. A velocidade foi tão incrível que Kizami não conseguiu reagir. Ele foi lançado a dezenas de metros de distância, com o ombro esquerdo completamente destroçado. Isso é rápido. Obito ficou chocado. Nem ele conseguiria se esquivar se não tivesse usado o Kamui. Ponto. Nada mal. Parece que o Oito Caudas consegue extrair um poder considerável controlando o corpo do terceiro Raikage. Shin também estava observando de cima. Kizami havia se ferido na troca inicial. Se isso continuasse, Kizami poderia muito bem morrer ali. Sem brincadeira. O Oito Caudas e o fantoche do terceiro Raikage, especialmente com Kizami tendo perdido a ajuda da sameada, poderiam facilmente subjugá-lo. Ponto. O modo de chakra de liberação de relâmpago já havia sido ativado. Sua velocidade extrema só perdia para a técnica do deus voador do trovão. Num piscar de olhos, atingiu Kizami no ar e desferiu outro soco. As pupilas de Kizami se contraíram como agulhas. Ele não conseguiu bloquear o soco. Kizami sentiu uma crise mortal. Em seu desespero, Kizami viu a sameada que o havia abandonado. Ele imediatamente a puxou, usando-a como escudo. Boom! Sameada foi obliterada pelo soco do terceiro Raikage, despedaçando-se. Mesmo com Sameada absorvendo a maior parte do impacto, Kizami ainda estava gravemente ferido. Ele tossiu sangue, e vários novos ferimentos surgiram em seu corpo, causados pelos próprios espinhos de Sameada. Os ferimentos de Kizami foram críticos. O Oito Caudas não desistiu, controlando o boneco do terceiro Raikage para atacar novamente, este soco não tendo menos força que o anterior. Vendo isso, Obito não conseguiu mais ficar olhando. Ele interveio rapidamente, salvando Kizami. Usando a intangibilidade de Kamui, ele conseguiu resgatar Kizami. Kizami ofegou. Se Obito tivesse chegado um momento depois, teria sido morto por aquele punho envolto em raios. Copie System capítulo 412. Não posso deixar ninguém ver essa humilhação. Kizami teve sorte. Se Obito não tivesse agido, estaria morto, comentou Shin, observando a cena se desenrolar. Shin observou Kizami sendo resgatado, admirando um pouco a sorte dele. Era realmente muito boa. Obrigado. Kizami agradeceu a Obito. Ele quase perdera a vida naquele momento. Embora não tivesse medo de morrer, não queria morrer daquele jeito. Parece que isso vai ser difícil. Obito ignorou os agradecimentos de Kizami, sua expressão extremamente grave. O chakra do Oito Caudas, combinado com a velocidade e força do terceiro Raikage, era um oponente formidável. Crucialmente, a defesa deste oponente também era formidável. Ela havia destruído Sameada com um único soco, mas parecia ilesa. Menor facada infernal, no kit de 4 dedos. Maior. A figura se moveu como um raio, seu ataque claramente direcionado ao Obito. Entretanto, quando o ataque atingiu Obito, ele passou direto por ele, sem machucá-lo nem um pouco. Obito estava constantemente em seu estado intangível de Kamui, existindo em outra dimensão. Nenhum ataque poderia afetá-lo. Esse era o poder da intangibilidade. Este dojutsu estava bastante quebrado, quase imbatível em alguns aspectos, embora ainda tivesse muitas fraquezas. Mas essas fraquezas só ficaram aparentes quando Obito as usou. Nas mãos de Shin, essa intangibilidade era quase imbatível. O poder ocular de Shin era imenso, então o Kamui que ele copiou parecia ter evoluído. Ponto. Depois de vários ataques consecutivos não conseguirem atingir Obito, o Oito Caudas, não sendo idiota, percebeu que Obito possuía ninjutsu de espaço-tempo. Como não conseguia lidar com o homem mascarado, ele miraria em Kizami, que já estava ferido. Menor estilo água, ótima técnica de bala de tubarão. Maior. Kizami, embora gravemente ferido, não teve problemas em usar o ninjutsu. Uma bala de água em forma de tubarão foi disparada em direção ao boneco do terceiro Raikage. O boneco do terceiro Raikage não se esquivou. Tendo lutado contra o terceiro Raikage muitas vezes, ele conhecia intimamente a durabilidade do boneco.
Então, ele ficou ali, enfrentando o ataque de frente, sem fazer nenhuma tentativa de se defender. O corpo da marionete resistiu a um ataque do estilo água completamente ileso. Um ataque desse nível realmente não poderia ferir o terceiro Raikage. Afinal, o terceiro Raikage também ostentava o título de escudo mais forte. Fosse merecido ou não, sua força física era inegável. Menor estilo água, ótima técnica de cachoeira. Maior. Vendo que seu ataque ninjutsu anterior não teve efeito, Kizami usou o estilo água novamente, dessa vez desencadeando um ninjutsu de classificação A. Com as reservas de chakra aterrorizantes de Kizami, sua técnica da grande cachoeira era comparável a um tsunami, lançada em direção ao boneco do terceiro Raikage. Menor bola da besta com cauda. Maior. O oito caudas, é claro, não aceitaria os golpes sem retaliar. Uma bola da besta com cauda foi disparada, destruindo a onda de água. A força da explosão lançou Kizami, que estava impactado, pelos ares. Quanto ao Obito, ele estava naturalmente ileso. Ferir Obito não foi uma tarefa fácil. O dojutsu de intangibilidade Kamui era realmente descarado. O ataque da bola da besta com cauda do oito caudas ainda não surtiu efeito. Isso é realmente um fantoche? Kizami perguntou ao Obito depois de se levantar e limpar o sangue da boca. Será que uma marionete criada por Shin Uzumaki possui um poder tão imenso? Tem certeza de que Shin Uzumaki não a está controlando agora? A suspeita de Kizami era compartilhada por Obito. Obito também estava se perguntando se Shin Uzumaki estava controlando isso. Na verdade, eles estavam pensando demais. Embora Shin estivesse assistindo ao espetáculo, ele não interveio. Era o oito caudas controlando o boneco. Se Shin estivesse no controle, Kizami já estaria morto e Obito não estaria muito melhor. Não pense que Kamui é invencível. O Kamui de Obito tinha muitas falhas. Com a compreensão que Shin tinha do Kamui, encontrar uma fraqueza e derrotar Obito seria fácil demais. Recue, Obito disse de repente para Kizami. Kizami olhou para ele, confuso. Estamos desistindo de capturar o oito caudas? Você vai primeiro. Eu vou capturar o oito caudas, disse Obito a Kizami. Desistir? Claro que não. Mas Obito queria mandar Kizami embora. Não foi porque Obito estava planejando algum movimento definitivo, mas porque Obito não estava confiante de que conseguiria. E se ele não conseguisse capturar o oito caudas e Kizami testemunhasse isso? Seria muito constrangedor. Cenas humilhantes absolutamente não poderiam ser vistas por outros. Tudo bem. Kizami concordou imediatamente. Ele tinha muita fé em Madara Uchiha. Capturar um mero oito caudas não seria um problema. Ele não tinha visto a batalha anterior, onde ficou gravemente ferido, enquanto Madara Uchiha não sofreu um arranhão. Kizami então recuou sem hesitar, deixando apenas o fantoche do terceiro Raikage controlado pelo oito caudas e Obito Uchiha. Shin achou a cena bastante divertida. Sendo esperto, Shin já havia adivinhado os pensamentos de Obito. Ponto. Vamos nos divertir, Obito. Shin deu um leve sorriso. Seu sorriso significava a ruína de Obito Uchiha. O poder do Shin ocular se conectou ao boneco do terceiro Raikage, assumindo o controle instantaneamente. Embora Shin tenha passado o controle do fantoche do terceiro Raikage para o oito caudas há muito tempo, como era um fantoche criado por Shin, ele podia controlá-lo a qualquer momento. Depois que Shin assumiu o controle do boneco do terceiro Raikage, sua aura mudou um pouco, mas Obito Uchiha aparentemente não percebeu. Menor técnica de selamento, trave espacial. Maior. Esta era uma técnica que Shin havia desenvolvido especificamente para selar o ninjutsu espaço-temporal. Era perfeita para lidar com Obito Uchiha, selando efetivamente sua intangibilidade Kamui. E o que aconteceria se a intangibilidade Kamui de Obito Uchiha fosse selada? A força de Obito Uchiha seria reduzida pela metade, se não mais. Isso não era exagero. Grande parte da força de Obito Uchiha, na verdade, dependia da intangibilidade do Kamui, pelo menos antes de se tornar o Jinchuriki do 10 caudas. Já depois que ele se tornou o Jinchuriki do 10 caudas, a questão era outra. Naquele momento, não havia nem sinal do 10 caudas. O que está acontecendo? Obito estava um pouco em pânico. Ele descobriu que seu Kamui havia perdido o efeito. Esta era a habilidade mais forte de Obito, aquela na qual ele confiava para sobreviver.
Agora que não surtiu efeito, Obito, embora aparentemente calmo, estava em pânico por dentro. Ele quase se virou e fugiu. Infelizmente, era tarde demais. Mesmo que Obito quisesse se virar e fugir, não tinha chance. Bah! O maxilar de Obito sofreu um golpe forte. Um uppercut no maxilar o fez voar. Só depois de sentir a dor e perceber que estava no ar é que Obito reagiu. Hã? Obito se perguntou, confuso. A diferença de força antes e depois era muito grande. O boneco não parecia tão poderoso momentos antes. Não que não fosse forte antes, era forte. Mas agora, era como se fosse controlado por outra pessoa. Antes que pudesse pensar mais, Obito Uchiha foi atacado novamente. Um golpe de machado o derrubou do céu. Mesmo assim, não acabou. Um punho envolto em relâmpago atingiu a cabeça de Obito Uchiha, fazendo-o voar dezenas de metros novamente, atravessando várias árvores e quebrando sua máscara. Copy System Capítulo 413. Considere isso uma compensação. Shin olhou para Obito, ferido e quase sem vida, esparramado no chão, sentindo uma pontada de decepção. Será que Obito Uchiha é tão fraco assim? Ele havia recebido as células de Hashirama, deveria ser mais resistente. Shin mal havia começado a se aquecer, e Obito já estava caído. Se Obito soubesse que aqueles ataques implacáveis eram apenas um aquecimento, ele provavelmente tossiria sangue. Obito estava realmente em um estado lamentável. Sua máscara estava completamente destruída, suas roupas, esfarrapadas. Sua pele estava carbonizada pelos raios, seu cabelo estava penteado em um estilo afro, e sua consciência estava desaparecendo. Ainda vivo? Shin perguntou, descendo do céu. Os olhos de Obito se abriram bruscamente. Ao ver Shin e então olhar para o boneco do terceiro Raikage ao lado dele, seus olhos se encheram de ódio intenso. Eu sabia. Eu sabia que era você quem controlava o terceiro Raikage. Obito encarou Shin com ódio, como se quisesse devorá-lo. Seu ódio por Shin era profundo agora. Considerando a mudança repentina de comportamento do terceiro Raikage, e agora vendo Shin Uzumaki, ficou claro que Shin estava manipulando tudo. Obito, eu só estava testando sua força. Parece que você é um pouco decepcionante. Shin balançou a cabeça, com uma expressão de decepção fingida no rosto. Com essa força, como você pode realizar o grande plano de Madara Uchiha? Acho que você precisa de mais treinamento. Obito zombou, sem acreditar em uma única palavra do que Shin disse. Independentemente do motivo pelo qual Shin o havia espancado, Obito já havia gravado esse incidente profundamente em sua memória. Shin não se incomodou com o ressentimento de Obito. De qualquer forma, ele nunca havia considerado Obito um amigo. Além disso, Shin sabia que, aos olhos de Obito, ele já era um inimigo. Então, Shin se sentiu bastante satisfeito com a surra do fantoche do terceiro Raikage. Você não parece convencido. Tudo bem, Obito. Posso te dar outra chance. Que tal outra rodada? Shin perguntou a Obito com um leve sorriso. Obito, que sentia um ódio imenso por Shin, congelou. Mais uma rodada? Shin Uzumaki quer mesmo me matar? Relaxa. Não pretendo te matar. Não precisa ficar tão nervoso, Shin tranquilizou Obito. Mas Obito poderia realmente relaxar? Ele não acreditava em uma palavra de Shin. Não confiava em Shin Uzumaki, nem um pouco, principalmente depois de ter sido brutalmente espancado até quase a morte. Ele queria usar o Kamui para escapar, mas o espaço estava selado. O Kamui de Obito era inútil, ele só podia permanecer ali. Shin Uzumaki, o que exatamente você quer? Você não deveria entregar o 8 caudas? Obito perguntou a Shin, com o tom carregado de raiva, mas Shin simplesmente ignorou. O 8 caudas é só uma ferramenta. É inútil para mim. Não é que eu não queira entregá-lo, você é fraco demais para lidar com ele. Mesmo sem a intervenção de Shin, Obito teria tido dificuldades para capturar o 8 caudas, era praticamente impossível para ele. 8 caudas, ao ouvir as palavras de Shin, sentiu-se incomodado. O que ele quer dizer? Shin Uzumaki está planejando me entregar? Ele havia se acostumado aos seus dias de liberdade. Embora nominalmente sob o controle de Shin Uzumaki, Shin não o controlava de fato. Os bons dias acabaram. O 8 caudas não conseguiu se conter. Depois de hesitar por um longo momento, tentou fugir. Virando-se,
Ele controlou o corpo do terceiro Raikage, ativou o modo de chakra de liberação de relâmpagos e disparou. Atacar Shin Uzumaki? O Oito Caudas nem sequer havia considerado. Atacar significaria a morte certa. Correr. Espero conseguir escapar para um lugar que Shin Uzumaki não consiga encontrar. Depois, vou me esconder por 100 anos antes de sair de novo. Oito Caudas, você ficou ousado, não é? Está fugindo agora. Shin não se virou, mas como ele não sabia que o Oito Caudas estava fugindo. Um momento depois, o Oito Caudas trotou de volta, obediente. Ainda tentando fugir? Não sabe que está sob meu controle. Shin olhou para o Oito Caudas completamente subjugado, depois olhou para Obito Uchiha. Pegue o Oito Caudas. Considere isso uma compensação. Shin nunca teve a intenção de ficar com o Oito Caudas. Era inútil para ele, apenas uma ferramenta, e nem mesmo uma particularmente útil. Obito Uchiha permaneceu em silêncio. Mesmo que Shin Uzumaki lhe entregasse o Oito Caudas, Obito ainda o odiava. Claro, Shin sabia disso, mas ele não se importava com o ódio de Obito Uchiha. Muito tempo depois que Shin partiu, Zetsu Branco apareceu. Obito, o que aconteceu com você? Zetsu Branco perguntou a Obito Uchiha. Zetsu Branco, não me diga que você não sabe o que aconteceu. A voz de Obito era gélida, assustando Zetsu Branco. Zetsu Branco queria gritar internamente. Você foi intimidado pelo Shin Uzumaki e agora está descontando em mim? Por que você não vai acertar as contas com o Shin Uzumaki se é tão durão? Ponto. Tire-me daqui. Obito ordenou ao Zetsu Branco. E quanto a isso? Zetsu Branco não pôde deixar de apontar para o boneco do terceiro Raikage. O Oito Caudas ainda estava selado lá dentro. O que intrigou o Zetsu Branco foi porque ele não estava se movendo. Mas o Zetsu Branco havia confirmado que não se moveria antes de ousar sair. Caso contrário, não teria arriscado aparecer. Obito Uchiha naturalmente sabia o que estava acontecendo. Shin Uzumaki devia ter feito alguma coisa. Após refletir por um momento, Obito absorveu o terceiro Raikage na dimensão Kamui. Após a partida de Shin, o Kamui de Obito voltou a ser utilizável. Após absorver o terceiro Raikage, Obito usou o Kamui para se teletransportar, deixando Zetsu Branco perplexo. Zetsu Branco sentia certo desdém por Obito. Acreditava-se que a demonstração anterior de fraqueza quase mortal de Obito era apenas uma encenação, por medo de ser espancado por Shin Uzumaki novamente. No entanto, desta vez, Zetsu Branco estava realmente enganado. Obito estava gravemente ferido. Ele agora procurava um lugar para se recuperar. Copy System capítulo 414. Assistindo ao show e sendo arrastado para dentro. Menininha, por que você está fazendo birra comigo? Eu não fiz nada com você. Shin retornou à terra dos redemoinhos e viu Anabi olhando para ele com uma cara fria, deixando-o completamente perplexo. Ele vasculhou a mente, mas não conseguia se lembrar de ter intimidado Anabi nos últimos dias. Será que é porque ele não a intimidou que ela está com raiva? Talvez ela seja masoquista. Shin assentiu para si mesmo. Não se preocupe, garotinha. Vou te intimidar bastante de agora em diante. Shin afagou a cabeça de Anabi. Anabi claramente não sabia o que Shin estava pensando. Mas ouvir Shin dizer que a intimidaria com frequência fazia seu rosto ficar ainda mais sombrio. Além disso, Anabi sentia que havia crescido. Ser chamada de menininha por Shin ainda a deixava um pouco insatisfeita. Vendo Anabi ficar ainda mais irritada, Shin não pôde deixar de balançar a cabeça. Por que você saiu de repente? Anabi bufou, com as mãos na cintura, questionando Shin. Bah! Anabi, não preciso te contar onde estou. Shin deu uma pancada na cabeça de Anabi com os nós dos dedos, passou por ela e entrou na casa. Uau! Ele me intimidou de novo. Irmã mais velha, o grandalhão me intimidou. Anabi saiu correndo chorando para encontrar Hinata. Ponto. Ela está realmente chorando. Shin não conseguiu evitar olhar para trás. Ao ver Anabi espiando furtivamente, Shin percebeu que era choro falso. Além disso, Shin não havia usado muita força antes, não teria machucado Anabi. Esqueça. Não vou me incomodar com essa garotinha inexplicavelmente mal-humorada. Shin entrou em casa. Ponto. Hã? Por que ninguém perguntou para onde eu fui dessa vez?
Shin perguntou a Tsunade e aos outros, um tanto surpreso. Shin esperava que Kuzina, Tsunade e os outros perguntassem onde ele estivera. Ele não esperava que não perguntassem nada. TCH. Qual é o sentido? Você nunca diz a verdade mesmo, disse Tsunade, olhando para Shin com um leve sorriso de escárnio. Sim, mesmo que você estivesse nos traindo, não podemos impedi-lo. Mikoto deu de ombros, parecendo completamente desamparada. Shin sentou-se ao lado de Mikoto e disse, exasperado, se eu estivesse trapaceando, seria uma coisa. Mas não estava. Eu não esconderia se estivesse. Ah? Então você quer ser franco sobre isso? Que casa nova, não é? Disse Mikoto, olhando para Shin com interesse. Mikoto, você está tentando começar alguma coisa? Shin levantou uma sobrancelha, então puxou Mikoto, olhando para ela seriamente. Deitada nos braços de Shin, Mikoto corou levemente enquanto Shin a encarava. Não que Mikoto fosse tímida, mas havia outras pessoas observando. Kuzina, Tsunade, Konan, Meiterumi, todos, exceto Hinata, Karin e Anabi, que não estavam presentes, estavam aqui, assistindo ao show. Shin, não hesite. Aprecie-se e discipline Mikoto. Eu vou torcer por você, gritou Kuzina, entusiasmada. Mikoto, segurado por Shin, lançou um olhar profundo para a Kuzina. Vou me lembrar disso, Kuzina. Espero que você não caia em minhas mãos no futuro. Quanto ao vínculo fraternal entre elas, era apenas uma amizade superficial, muito frágil. Ainda mais frágil que plástico, quebraria com um único toque. Shin, acho que você deveria dar um jeito na Kuzina, aquela tagarela. Ela está sempre gritando e causando problemas. Mikoto se inclinou perto do ouvido de Shin, sua respiração como orquídeas enquanto falava. E mesmo. Shin olhou para Mikoto com um leve sorriso, um sorriso que fez o coração de Mikoto palpitar. Na verdade, tenho uma sugestão. Que tal você resolver os dois de uma vez? Meiterumi, curtindo o drama, não ia deixar as coisas se acalmarem. Quanto maior a comoção, melhor. Ela até esperava que a situação piorasse ainda mais. Seria um grande show. Depois que Meiterumi falou, Kuzina e Mikoto trocaram um olhar e imediatamente formaram uma frente unida. Shin, você poderia me dar licença por um instante? Tenho alguns assuntos pessoais para tratar, Mikoto pediu suavemente a Shin. Shin olhou para Meiterumi e então assentiu com um sorriso. Depois que Shin soltou Mikoto, ela e Kuzina avançaram em direção a Meiterumi. O que vocês dois estão fazendo? Se unindo contra mim? Vou te dizer uma coisa, não tenho medo de vocês, disse Meiterumi, recostando-se cautelosamente no sofá. Sinceramente, assim como eu e Konan, só assistir ao show em silêncio já teria sido o suficiente. Você só precisava abrir a boca. Agora, veja só, você se tornou show, disse Tsunade com regozijo. Meiterumi olhou para Tsunade com uma expressão frustrada. Boa sorte. Konan lançou um olhar de simpatia para Meiterumi, mas não tinha a intenção de resgatá-la. Shin, você vai ficar aí sentado assistindo? Meiterumi não esperava que Tsunade ou Konan ajudassem. Ela ficaria grata se elas não aumentassem o caos. Desculpe. Depois de pensar muito, decidi assistir ao programa. Shin deu de ombros, parecendo não querer se envolver. HMPH. A promessa que te fiz mais cedo. Já era. Meiterumi bufou, furiosa. Não. Kuzina, Mikoto, me dê um pouco de moral. Deixem a Mei escapar dessa vez. Shin ouviu isso e soube que não conseguiria ficar de fora, mesmo que quisesse. Deixá-la ir embora é impossível. O que quer que Mei tenha prometido a você, Mikoto e eu também prometeremos, disse Kuzina a Shin, segurando as mãos de Meiterumi. Os olhos de Shin brilharam, um olhar hesitante em seu rosto. Ele deveria salvar Mei? Kuzina e Mikoto juntas. Isso foi o dobro do prazer. Meiterumi sozinha não poderia se comparar. Desculpe, Mei. Descanse em paz. Shin virou a cabeça dramaticamente. Meiterumi ficou furiosa. Aquele desgraçado não tinha lealdade. Espere. Quando Meiterumi estava prestes a dizer algo, Mikoto de repente cobriu a boca, impedindo-a de dizer qualquer coisa que pudesse virar o jogo. Amordaça primeiro. Como esperado de Mikoto, tão inteligente. Kuzina fez um sinal de positivo para Mikoto, então ambas lidaram com Meiterumi.
10 minutos depois, os olhos de Meiterumi estavam vagos, suas roupas um tanto desgrenhadas, revelando vislumbres de pele. Shin não pôde deixar de dar uma espiadinha. Mas depois de alguns olhares, Shin pensou, por que estou dando uma espiadinha? Posso simplesmente olhar abertamente. Tudo bem, suas espiadas furtivas se transformaram em olhares abertos para Meiterumi. Pare de me encarar. Meiterumi lançou um olhar irritado para Shin, claramente ressentida com ele. Aquele babaca sem vergonha. E Kuzina. Concordar com qualquer coisa sem nem saber o que havia prometido a Shin. Você vai se arrepender disso. Copy System capítulo 415. De qualquer forma, não tenho vergonha. Meiterumi ajeitou suas roupas e olhou para Kuzina e Mikoto com uma expressão altiva, sem mostrar nenhum sinal de seu desconforto anterior. Kuzina e Mikoto olharam para Meiterumi, confusas. Por que Meiterumi estava agindo de forma tão arrogante depois que eles a disciplinaram? O cérebro dela quebrou? Kuzina perguntou, genuinamente preocupada. Seu cérebro é o que está quebrado. Meiterumi lançou um olhar irritado para Kuzina, depois mudou para um olhar de diversão e júbilo enquanto encarava Kuzina e Mikoto. Ei, vocês dois vão ter um azar agora. Espero que não se arrependam. Embora Meiterumi tenha dito que esperava que eles não se arrependessem, sua expressão mostrou claramente que ela estava ansiosa para ver o arrependimento de Kuzina e Mikoto. Tsunade e Konan, observando de lado, também estavam curiosas. Meiterumi tinha algum tipo de trunfo. Considerando a atitude confiante de Meiterumi, parecia provável. A curiosidade deles foi aguçada. Você está blefando, não é? Kuzina zombou, desdenhosa. Você descobrirá em breve se estou blefando ou não, disse Meiterumi com um sorriso malicioso. Lembram que antes, quando eu estava implorando por ajuda para o Shin, usei uma condição para que ele me ajudasse. Vocês dois disseram que concordariam com qualquer coisa que eu prometesse. Meiterumi sorriu para eles, fazendo o coração de Kuzina e Mikoto afundar. Eles olharam instintivamente para Shin, com um mau pressentimento tomando conta deles. Eles conheciam Shin muito bem. Shin, o que foi? Mikoto não pôde deixar de perguntar a Shin. Shin riu baixinho e acenou com a mão. Não é nada, sério. Só uma promessa de me servir um pouquinho. Ah, é só isso? É fácil. Kuzina relaxou imediatamente, aliviada. Meiterumi estava claramente tentando assustá-los. No entanto, Mikoto não estava tão otimista quanto Kuzina. Ela sentia que definitivamente não seria tão simples. Conhecendo Shin, nunca seria tão simples. Há mais do que isso, não é? Mikoto olhou para Shin. É isso mesmo. Como esperado da Mikoto, ela adivinhou na hora. Muito mais esperta que a Kuzina. Shin fez um sinal de positivo para Mikoto. Kuzina cerrou os dentes ao ouvir o comentário de Shin. Ela queria mordê-lo para desabafar sua frustração. Ouvir que Mikoto era mais inteligente do que ela naturalmente deixou Kuzina um pouco infeliz. Então diga-nos, Shin, disse Mikoto a Shin, a sensação de desconforto em seu coração ficando mais forte. Quer saber? Tudo bem. Shin olhou para Meiterumi, que agora estava envergonhada demais para encará-lo. É para me servir como empregada pessoal, por um dia para cada uma. E preparei um manual com instruções específicas. Shin pegou um manual e o colocou na frente das mulheres. Vou sair um pouco. Konan, após dar uma olhada no manual, corou imediatamente e saiu do quarto, envergonhada demais para ficar ali por mais tempo. O conteúdo era simplesmente demais para ela. Uau, pervertido. Tsunade examinou os rostos de Meiterumi, Kuzina e Mikoto, depois também se virou e foi embora. Não era da sua conta, então Tsunade ficou bastante à vontade, feliz em assistir ao espetáculo. Mas ela iria embora por enquanto. Até assistir um programa exigia tempo. Ela não queria ser pega no fogo cruzado. Shin, seu babaca. Eu vou te matar. O rosto de Kuzina ficou vermelho de raiva e vergonha. Ela também lançou um olhar furioso para Meiterumi. Não conseguia acreditar que Meiterumi concordaria com isso. Certo, naquele momento, Meiterumi também sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas não era que ela tivesse concordado de bom grado. Ela havia perdido uma aposta para Shin e precisava aceitar os termos. Isso não parece mais me preocupar, então vou embora agora. Meiterumi olhou para Kuzina e Mikoto com um pouco de desgosto e então se preparou para sair.
Ela estava com medo de mais retaliações de Kuzina e Mikoto, envergonhadas e enfurecidas, então planejou fugir. No entanto, Meiterumi era lenta demais. Assim que ela se moveu, Shin já havia agarrado. Espere um minuto, Mei. Isso não significa que vou te deixar escapar, disse Shin com um sorriso. O quê? Meiterumi congelou por um momento, então olhou furiosamente para Shin. Shin não se intimidou com o olhar dela. De qualquer forma, ele não tinha vergonha alguma. Kuzina e Mikoto trocaram um olhar. Sabiam que, mesmo que quisessem desistir agora, Shin não deixaria. Então, eles poderiam muito bem arrastar Meiterumi com eles. Afinal, tudo começou por causa dela. Como puderam deixar Meiterumi escapar? Mei, você não vai a lugar nenhum. Kuzina e Mikoto flanqueavam Meiterumi, segurando-a no lugar. Meiterumi lançou um olhar furioso para Shin por um tempo, mas não conseguiu conter a tensão. Parecia que ela precisava ceder. Ela sentiu que havia sofrido uma perda enorme. Ela havia sido disciplinada por Kuzina e Mikoto, e pensou que poderia escapar. Se tivesse conseguido, teria valido a pena. Mas, infelizmente, Shin não tinha vergonha. No final, Meiterumi concordou relutantemente. Shin a sentiu com satisfação, como se já pudesse ver sua vida feliz no dia seguinte. Pare de sorrir desse jeito, ou você vai se arrepender. Meiterumi, vendo Shin ainda sorrindo, saltou sobre ele, puxando suas bochechas. Shin não se importava. Ele tinha conseguido o que queria, e era um ótimo negócio. Então agora ele não se importava se Meiterumi beliscasse seu rosto. Vendo Meiterumi extravasando sua raiva, Kuzina e Mikoto também não pouparam Shin. Ai, na verdade, estou fazendo isso para o seu próprio bem, Shin tossiu levemente. Vou te dar um soco para o seu próprio bem, que tal? Kuzina perguntou a Shin, sem se conter. Shin ficou imediatamente sem palavras e optou por permanecer em silêncio. Ponto. Depois de um longo tempo, Tsunade e Konan retornaram, junto com Karin, Hinata e Hanabi. Terminaram a discussão? Perguntou Tsunade, curiosa. Ela se perguntou sobre o que teriam conversado depois que ela e Konan partiram. Será que realmente concordaram? Ela estava tão curiosa que estava pensando em dar uma espiadinha amanhã de manhã. O pensamento passou pela sua cabeça. Tsunade decidiu acordar cedo na manhã seguinte e ver o que estava acontecendo. Kuzina, Mikoto e Meiterumi lançaram olhares estranhos para Tsunade e Konan. Elas não deveriam ser as únicas sofrendo, não é mesmo? Eles também podem arrastar Tsunade e Konan para isso. Dessa forma, ninguém poderia rir de ninguém. Inicialmente, foram Kuzina e Meiterumi que propuseram. Mikoto havia sido contra no início. Mais tarde, porém, Mikoto foi persuadida por Kuzina e Meiterumi. Ela silenciosamente se desculpou com Tsunade e Konan e começou a discutir como enganá-las. Shin não tinha objeções à discussão. Isso era ótimo para ele. Era ele quem estava se beneficiando, só um tolo os impediria. Copy System Capítulo 416. Akatsuki ataca Konoha. A vida de Shin na Terra dos Redemoinhos foi algo que até os deuses invejariam. Tsunade e Konan acabaram caindo na armadilha, enganadas por Kuzina e os outros até o quarto de Shin para lhe oferecer conforto matinal. E aquela pequena atrevida Karin realmente tentou um ataque noturno contra ele. Se Kuzina não tivesse interrompido, Shin provavelmente teria comido Karin. Afinal, carne entregue na porta dele. Shin não se tornaria monge e recusaria. Infelizmente, Kuzina interrompeu. Tanto Shin quanto Karin sentiram pena. Mas Shin não tinha pressa. Sempre haveria uma segunda vez depois da primeira. Ponto. Um dia, Shin deixou a Terra dos Redemoinhos e foi em direção à Terra do Fogo, em direção a Konoha. De acordo com informações do Zetsu Branco, os 6 Caudas e os 7 Caudas também foram capturados. O 8 Caudas já havia sido entregue por Shin. Agora, as bestas com cauda 1 a 8 haviam sido seladas com sucesso. Restavam apenas as 9 Caudas. E o 9 Caudas, por algum motivo, retornou a Konoha. Depois que Itachi Uchiha o deixou escapar, Shin não sabia se o 9 Caudas havia enlouquecido, mas ele havia retornado para Konoha. Se essa informação não tivesse vindo de Zetsu Branco, que não o enganaria, Shin teria pensado que Zetsu Branco estava falando bobagens. Shin compreendia o ódio da 9 Caudas por Konoha. Logicamente, não havia a mínima possibilidade de que ele retornasse a Konoha.
No entanto, foi exatamente isso que a Nove Caudas fez. Shin ficou perplexo. Independentemente disso, Pain já havia decidido ir a Konoha para capturar a Nove Caudas, e os outros membros da Akatsuki também iriam. Desta vez, era uma missão em larga escala. Somente a Nove Caudas permaneceu. Então, Nagato decidiu ser cauteloso, liderando todos os membros da Akatsuki para capturar a Kyuubi. Ponto. Desta vez, Konoha vai realmente se dar mal. Shin não achava que Konoha tivesse capacidade de resistir. Honestamente, Nagato sozinho era difícil de lidar, quanto mais o resto da Akatsuki. Com exceção de Itachi Uchiha, a Akatsuki ainda estava com força total. Hidan, Kakuzu, Sasori, Deidara, Izumi e Tobi, Obito. A força combinada deles rivalizava com a de uma aliança de várias aldeias. Quando Shin chegou fora de Konoha, os 6 caminhos de Pain e os outros membros da Akatsuki já estavam lá. Mal posso esperar para massacrar aqueles desgraçados de Konoha. Estou tão animado. Hidan empunhou sua foice, com os olhos cheios de fanatismo. Se ele pudesse sacrificar todos em Konoha ao Lord Jazin certamente ficaria satisfeito. Hidan estava ficando um pouco convencido. Embora sua imortalidade fosse impressionante, sua força real estava no nível mais baixo da Akatsuki. Sua imortalidade não era comparável à de Kage e Otsutsuki. A de Hidan era mais como uma pseudo-imortalidade. Se um jutsu de liberação de fogo o transformasse em cinzas, ele ainda conseguiria reviver. Impossível. Uma vez transformado em cinzas, Hidan estaria bem e verdadeiramente morto. Então, lidar com Hidan foi realmente muito fácil. Deidara, por exemplo, poderia explodir Hidan em pedacinhos com suas bombas de argila. Mesmo que ele sobrevivesse à explosão, sem Kakuzu, estar vivo era pior do que estar morto. Não sejam descuidados, disse Pain, olhando para os membros da Akatsuki com um tom de advertência. Comparado ao Nagato da história original, o Nagato atual não era tão arrogante, provavelmente por causa de Shin, que era centenas de vezes mais forte que ele. Embora Nagato tenha emitido um aviso, alguns, como Hidan e Deidara, não deram atenção, menosprezando Konoha. Zetsu branco, o chakra do Nove Caudas não está em Konoha. Shin olhou para Zetsu branco. Agora mesmo, Shin usou o olho da mente de Kagura para escanear Konoha e não encontrou a Nove Caudas. Shin-sama, a Nove Caudas parece ter sido selada voluntariamente de volta em Naruto Uzumaki. E Naruto Uzumaki não está em Konoha neste momento. Mas acredito que se atacarmos Konoha, ele definitivamente retornará, explicou Zetsu branco rapidamente a Shin. Zetsu branco. Por que você não me contou isso antes? Perguntou Pain a Zetsu branco, em tom hostil. Ele não sabia dessa informação. Líder, Naruto Uzumaki saiu recentemente. Acabei de receber as informações, explicou Zetsu branco rapidamente, sem ousar esconder nada do hostil Pain. Pain lançou um olhar profundo para Zetsu branco, aparentemente aceitando sua explicação, e não disse mais nada. Independentemente de Naruto Uzumaki estar em Konoha ou não, contanto que atacassem Konoha, eles não tinham medo de Konoha não entregar os Jinchuriki da Nove Caudas. Shin-sama, na verdade, estou muito curioso. Naruto Uzumaki deveria ter tido a Nove Caudas extraída por você uma vez. Como ele sobreviveu? Perguntou Zetsu branco a Shin, curioso. Depois que Zetsu branco fez essa pergunta, os outros, intencionalmente ou não, olharam para Shin. Claramente, eles também queriam saber a resposta. Shin olhou para Zetsu branco, mas ignorou sua pergunta. Como Shin não falou, Zetsu branco não perguntou mais nada, com medo de irritar Shin. Líder, como devemos entrar em Konoha? Sasori perguntou a Pain. Atacar Konoha era a coisa mais importante naquele momento. Sasori não subestimou Konoha. Só um tolo faria isso. Nas guerras mundiais shinobi anteriores, Konoha sempre saiu vitoriosa. Embora a força militar de Kumogakure fosse bem conhecida, Konoha sempre foi a vila oculta número 1. Este título foi conquistado em batalha. Mesmo que Konoha tivesse sofrido muitos desastres e parecesse mais fraca agora, eles ainda precisavam ser cautelosos. Vamos atacar, disse Pain para Sasori. Liderar tantas pessoas, todas excepcionalmente fortes, mesmo Hidan, com sua imortalidade, não era alguém com quem um Jonin de elite pudesse lidar facilmente. É isso que eu gosto de ouvir. Deidara estava muito animado.
Ele não gostava de ficar escondido. Já que estavam ali, deveriam fazer uma entrada triunfal. Sasori, ouvi dizer que você destruiu sozinho uma pequena nação. Importa-se de nos dar uma demonstração? Perguntou Kakuzu Sasori. Aquela nação estava cheia de civis. Nenhum único ninja, disse Sasori, secamente. Se fosse Konoha, Sasori certamente não afirmaria ser capaz de destruí-la. Mas causar problemas para Konoha. Ele achava que conseguiria. Vamos. Pain caminhou na frente. Todos os 6 caminhos de Pain se reuniram e entraram em Konoha pelo portão principal. Deidara e os outros seguiram Pain. Konoha está condenada. Será que eles conseguem resistir a isso? Shin estava particularmente curioso para saber se Konoha conseguiria sobreviver a esse ataque sem ser destruída. Parecia que, a menos que um milagre acontecesse, Konoha estaria realmente acabada. Obito, como está se recuperando dos seus ferimentos? Shin não se demorou no assunto, voltando seu olhar para Obito Uchiha, que estava parado lá atrás. Copy System Capítulo 417. Uma reunião entre professor e aluno. Quando Shin perguntou sobre seus ferimentos, Obito sentiu uma onda de raiva. Tempo suficiente havia passado para que sua recuperação, auxiliada pelas células transplantadas do primeiro Hokage, fosse completa. Mas ao ver Shin, ele sentiu dores fantasmas onde havia sido atingido. Obito odiava Shin com paixão. Mesmo que Shin não o tivesse atacado diretamente, ele controlava o fantoche do terceiro Hokage. Obito obviamente culpou Shin. Não precisa se preocupar. Obito saiu furioso. Ele temia perder o controle e atacar Shin. Obito, naturalmente impulsivo, só recentemente se recompusera como um gênio dos bastidores. Mas sua compostura era frágil. Se provocado, ele não conseguia controlar sua raiva. TSK, eu só estava demonstrando alguma preocupação, e você nem está agradecido. Shin usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar diretamente para Konoha, pousando na pedra do Hokage. Desse ponto de vista, ele podia ver toda a vila. Com seu Nini Tomoe Rini Tensegan, ele conseguia ver uma formiga a dezenas de quilômetros de distância, com um campo de visão de 360 graus. Olhando para baixo, ele viu que Akatsuki já havia se infiltrado. Os 2 guardiões, Izumo Kamizuki e Kotetsu Agami, já estavam mortos. Na história original, eles sobreviveram. Mas agora, eles se foram. Era compreensível. Com toda Akatsuki entrando pelo portão principal, eles precisariam de força de nível Kage para sobreviver. Eram, na melhor das hipóteses, Tokubetsu Jonin, ou talvez Chunin de elite. A morte era inevitável. Akatsuki invadiu abertamente, sem nenhuma intenção de ser sutil. Eles estavam causando uma grande comoção. Sasori usou sua performance de 100 marionetes, controlando 100 marionetes para matar qualquer um que visse. Ele até mesmo usou seu trunfo, o boneco do terceiro Kazekage. Deidara criou pássaros de argila, voando pelo céu e lançando bombas de argila na vila, uma força aérea de um só ser. E o caminho animal dos 6 caminhos da dor convocou inúmeras feras poderosas, causando estragos por toda Konoha. A notícia do ataque chegou rapidamente ao atual Hokage, Jiraiya. Ele imediatamente deixou seu escritório. Rápido. Todos os ninjas, comigo. Vamos enfrentar o inimigo. E mande os genin evacuarem os aldeões. Jiraiya deu suas ordens rapidamente. Nessa situação, eles tinham que lutar contra o inimigo enquanto tentavam salvar o máximo de aldeões possível. Talvez porque Konoha tenha enfrentado tantos desastres, os moradores eram bastante adeptos da autopreservação. Ao perceberem o perigo, eles imediatamente se dirigiram aos abrigos. Sua cooperação fez com que a evacuação ocorresse sem problemas. Mas essa era uma preocupação menor. A maior ameaça era Akatsuki. Jiraiya olhou para os poderosos membros da Akatsuki com uma expressão sombria. Além de Zetsu, que não era um combatente, todos estavam ali. Na verdade, Zetsu não era totalmente um não combatente. O Zetsu branco tinha inúmeros clones, e as habilidades do Zetsu negro podiam até matar Madara dos 6 caminhos. Será que ele pode ser subestimado? Yaiko. Olhando para o caminho Deva, Jiraiya ficou momentaneamente atordoado. Ele o reconheceu. Embora Yaiko já tivesse crescido, mesmo tendo passado quase 20 anos desde a última vez que se encontraram,
Jiraiya ainda reconhecia seu antigo aluno. Jiraiya-sensei, faz tempo que não nos vemos. Uma voz fria e sem emoção saiu da boca de Paine. Você é? Como pode ver, eu sou o líder da Akatsuki. Jiraiya-sensei, sugiro que me entregue um Jinchuriki da 9 caudas. O olhar de Paine para Jiraiya era complexo, mas ele rapidamente suprimiu suas emoções. Uma reunião entre professor e aluno, mas Nagato não sentiu nada. Após a morte de Aiko, o único objetivo de Nagato era a paz mundial. Além disso, Nagato já nutria ódio por Konoha. Seus pais haviam sido mortos por ninjas de Konoha. E a morte de Aiko também envolveu os ninjas de Konoha. O ódio de Nagato por Konoha era profundo. Seu ódio por Konoha era tão imenso quanto o ódio de Obito por Shin. Por quê? Os olhos de Jiraiya se encheram de tristeza. Ele nunca imaginou que o reencontro dele seria tão inimigo. Menor Shinra Tensei. Maior. Sem responder, Nagato controlou Paine, liberando um Shinra Tensei em Jiraiya. Líder, ainda estamos aqui. Idan não conseguiu evitar gritar. Idiota. Kakuzu xingou Idan. Ele já havia se afastado de Paine. Só um idiota como Idan chegaria tão perto. Depois de todo esse tempo, ele ainda não conhecia as habilidades do líder. Ficar tão perto dele era pedir confusão. Kakuzu e os outros eram espertos, sabiam que os ataques de Paine eram indiscriminados, então já haviam se distanciado. Apenas Idan, o tolo, permaneceu ao lado do líder. Aí. Dói tanto. Idan gritou. O Shinra Tensei também o havia atingido. A dor não parava só porque Idan estava ali, principalmente quando ele estava de mau humor. Felizmente, Idan era imortal. Mesmo se fosse atingido, não morreria. Jiraiya também foi arremessado para longe, mas estava preparado. Embora ferido, não foi grave. Parece que não há mais volta. Yaiko, não vou deixar você destruir Konoha, disse Jiraiya com firmeza. Yaiko. Jiraiya-sensei, você não sabe que Iko já está morto. Ao ouvir isso, Jiraiya ficou atordoado. Yaiko está morto. Então, este é Nagato. Ao ver o Rinnegan, Jiraiya confirmou sua identidade. Era mesmo Nagato. E quanto a Aiko? Jiraiya não entendeu o que tinha acontecido. Por que Nagato se tornou o líder da Katsuki? Por que Iko morreu? Jiraiya sentiu uma pontada de arrependimento. Arrependia-se de não ter mantido contato com eles. Certo, ele se lembrou de Iko lhe enviando uma carta uma vez, dizendo que havia formado uma organização. Era a Katsuki? Sinto muito. Não sei o que aconteceu com você. Mas hoje, preciso impedi-lo. Jiraiya se levantou do chão, olhando para Paine com uma expressão séria. Me impedir? Ninguém pode me impedir de capturar o Jinchuriki da 9 caudas. Entregue-o e pouparei Konoha de mais destruição, disse Paine calmamente. Se possível, Paine não queria matar Jiraiya. Mas se Jiraiya insistisse em ficar em seu caminho, mesmo que fosse seu antigo professor, ele o mataria sem hesitar. Tantos anos se passaram, o vínculo deles já havia desaparecido há muito tempo. Copy System capítulo 418. Você acha que qualquer um pode simplesmente brincar? Menor Jutsu de invocação. Maior. Jiraiya mordeu o polegar e executou o Jutsu de invocação, trazendo toda a família dos sapos do Monte Myoboku. Gamabunta, Gamaken, Gameiro e os filhos de Gamabunta, Gamakishi e Gamatatsu. Até os pequenos foram chamados para ajudar. Claro, Fukazaku e Shima, os dois sapos sábios, também estavam lá. Pequeno Jiraiya, por que você chamou todos nós? Eu estava fazendo jantar para as crianças, Shima perguntou a Jiraiya, infeliz. Querida, olha a situação de Konoha. Algo sério está acontecendo, disse Fukazaku a Shima. Sábios, Konoha está enfrentando uma crise sem precedentes. Preciso da ajuda de vocês, disse Jiraiya com sinceridade a Fukazaku e Shima. Já que o pequeno Jiraiya está em apuros, não vamos ficar parados. Mas deixem Gamatatsu e Gamakishi voltarem. Eles estão fracos demais para isso, disse Shima a Jiraiya. Tudo bem. Eu nunca quis que eles brigassem mesmo. Jiraiya chamou Gamatatsu e Gamakishi, dizendo-lhes para retornarem ao Monte Myoboku e ficarem de olho em Naruto, não deixando correr solto. Eles não podiam deixar Naruto retornar para Konoha de jeito nenhum.
Naruto estava no Monte Myoboku, aprendendo o modo sábio. Jiraiya o havia enviado para lá. Entendemos. Gamatatsu e Gamakishi partiram imediatamente, retornando ao Monte Myoboku. O olhar de Jiraiya pousou nos 6 caminhos da dor. Cercado, ele sentiu uma pressão imensa. Hiruzen foi morto pelo próprio aluno. E você, Jiraiya? Shin estava na pedra do Hokage, olhando para Jiraiya lá embaixo. A trama havia mudado. Jiraiya poderia morrer ou não. Quem sabia o resultado? TSK, Danzo, aquele covarde, nem apareceu. O olhar de Shin varreu a área, mas não havia sinal de Danzo, nem mesmo de um único membro da raiz. Danzo sempre alegou amar Konoha, mas onde estava esse amor agora? Shin desprezava sua hipocrisia. Um homem egoísta, mas que insistia em se rotular de patriota. Ele era apenas ganancioso pela posição de Hokage. A luta começou. Os olhos de Shin estavam fixos em Jiraiya e nos 6 caminhos de Paine. A força de combate de Jiraiya não era fraca, especialmente com a ajuda dos 2 sapos sábios. No modo sábio, Jiraiya era praticamente incomparável entre os shinobi de nível Kage. O impulso do modo sábio era imenso. No entanto, a força de Nagato era pelo menos do nível de Super Kage. Liberar esse nível de poder não era problema para ele. Em combate, Nagato era sem dúvida mais forte. Mas em termos de experiência de combate, Jiraiya era muito mais experiente. Nagato tinha experiência limitada em batalhas. Jiraiya, por outro lado, havia lutado inúmeras batalhas, grandes e pequenas. Nagato não tinha comparação. Então, Shin estava particularmente ansioso pela luta deles. Nagato está ficando convencido? Shin observou atentamente. Ele viu Nagato apenas observando Jiraiya entrar no modo sábio, sem nem mesmo tentar impedi-lo. Após entrar no modo sábio, a força de Jiraiya aumentava mais do que apenas um pouquinho. O modo sábio era basicamente um truque. Nagato era um pouco arrogante. Ele achava que, mesmo com Jiraiya em pleno poder, isso não faria diferença. Nagato não se importava. Havia também um pouco de respeito por Jiraiya, seu respeito final. Que ele usasse toda a sua força e morresse gloriosamente. Também foi uma referência ao relacionamento antigo entre professor e aluno. Independentemente do motivo, na opinião de Shin, as ações de Nagato foram claramente tolas. Ele nem tem a minha força, mas ainda ousa brincar? Zombou Shin. Será que Nagato achava que alguém conseguiria fazer isso? Ele deveria saber. Menor arte sábia, agulha gizo. Maior. Os cabelos de Jiraiya endureceram como agulhas e dispararam em direção aos 6 caminhos da dor. Shin queria fazer um comentário sobre o potencial de Jiraiya ficar calvo, mas ele sabia que o cabelo de Jiraiya se regeneraria. Menor Shinra Tensei. Maior. Esse tipo de ataque de grande alcance foi bloqueado pelo Shinra Tensei. Todos os ataques de Jiraiya foram repelidos pela força repulsiva. Jiraiya não ficou surpreso. Ele já esperava por isso. O líder da Katsuki não seria derrotado facilmente, principalmente por ser aluno de Jiraiya. Falando em ensinar alunos, a habilidade de ensino de Jiraiya era provavelmente a melhor do mundo shinobi. Nenhum dos alunos de Jiraiya era fraco. Se Iko não tivesse morrido cedo, ele teria alcançado grandes feitos. Mas sua personalidade o condenou. Menor arte sábia, Rasengan gigante. Maior. Jiraiya usou o imenso chakra da arte sábia para formar um Rasengan gigante, dezenas de vezes maior que um Rasengan normal, e o lançou contra os 6 caminhos da dor. Menor técnica de bloqueio de selagem de absorção. Maior. O caminho preto avançou, pretendendo absorver este poderoso ninjutsu. E o fez, mas, após absorvê-lo, infelizmente se transformou em um sapo de pedra. O ataque de Jiraiya foi infundido com o chakra da arte sábia, não chakra comum. Sem um modo sábio, absorver o chakra da arte sábia teve este resultado. Na troca inicial, o caminho preta foi derrotado. Derrotar um caminho preta não deixou Jiraiya feliz. Ele conseguia ver quem era o mais forte. Na verdade, a habilidade do caminho preta era muito forte, mas se ele encontrasse a arte sábia, não havia nada a ser feito. Até mesmo Madara dos 6 caminhos, como um Jinchuriki do 10 caudas, poderia ser ferido pela arte sábia, quanto mais o caminho preta.
Após derrotar o Caminho Preta, Jiraiya apareceu instantaneamente atrás do Caminho Naraka, chutando-o. No modo sábio, sua força e velocidade aumentaram dezenas de vezes. Um grande buraco foi aberto no corpo do Caminho Naraka. Claro, isso não era importante. O Caminho Naraka era apenas uma marionete, não afetava seus movimentos. Menor arte sábia, grande bala de chamas. Maior. Jiraiya não desistiu. Depois de chutar o Caminho Naraka para longe, ele imediatamente lançou uma grande bala de chamas, incinerando completamente. Por um golpe de sorte, Jiraiya derrotou o Caminho Naraka. Isso foi uma sorte para Jiraiya. A habilidade do Caminho Naraka era invocar o Rei do Inferno e reparar os outros 6 caminhos da dor. Se não tivesse sido destruído, problemas de verdade teriam esperado Jiraiya. Copy System Capítulo 419. O retorno da formação dos 8 portões. Jiraiya conseguiu derrotar 2 dos pains, mas não se pode dizer que ele tenha levado vantagem. Inicialmente, Nagato havia subestimado Jiraiya. Agora, levando-o a sério, ele controlava os 4 pains restantes, suprimindo Jiraiya completamente. O caminho Azura lidava com o combate corpo a corpo, o caminho humano buscava oportunidades para extrair a alma de Jiraiya, e o caminho animal invocava uma torrente implacável de feras para atacar. O caminho Deva permaneceu na reserva, pronto para intervir se Jiraiya ganhasse alguma vantagem. Enquanto Jiraiya e Paine lutavam, os outros membros da Akatsuki não ficaram parados. Eles lançaram um ataque feroz contra os ninjas de Konoha. Kizami, mesmo sem sua semeada, lançou um jutsu devastador no estilo água que foi como um desastre natural. Foram necessários mais de 10 jonins trabalhando juntos apenas para bloqueá-lo. Em outro lugar, Hidan, empunhando sua foice, perseguia Kakashi e ataque loucamente. Fique parado, seu covarde, rugiu Hidan para Kakashi, sua frustração transbordando. Se ao menos conseguisse pegar Kakashi, o cortaria em 2. Infelizmente para Hidan, ele não conseguia igualar a velocidade de Kakashi. Embora o taijutsu de Hidan fosse decente, ele não era particularmente ágil. Kakashi, por outro lado, além de seu chakra limitado, tinha poucas fraquezas. Parece que terei que usar Kamui. Kakashi ativou seu Mangekyo Sharingan com uma expressão grave. Ele sabia das habilidades de Hidan, e por isso vinha evitando um confronto direto. A investigação de Konoha sobre Akatsuki havia sido minuciosa. Eles sabiam sobre todos os membros, incluindo a imortalidade de Dan. Foi por isso que Kakashi foi tão cauteloso. Ah! Finalmente parei de correr. Agora morra, seu idiota. E Dan riu descontroladamente. O orgulho vem antes da queda. A risada triunfante de Dan foi interrompida quando a parte superior de seu corpo desapareceu e sua metade inferior caiu no chão. Kakashi apertou o olho, um rastro de sangue escorrendo dele. Ele tinha acabado de usar Kamui, distorcendo o espaço para cortar a parte superior do corpo de Dan e transportá-lo para a dimensão Kamui. Obito provavelmente encontrará a metade superior de Dan quando ele usar Kamui. E Dan provavelmente não morreria, mas quem sabia como Obito lidaria com ele? Ele provavelmente deixaria Dan morrer de fome. Mesmo com a suposta imortalidade de Dan, sem comida, ele provavelmente morreria. Mesmo que não morresse de fome, Obito certamente encontraria uma maneira de acabar com ele. Ufa! Kakashi respirou fundo e então se dirigiu a Kakuzu. Os membros da Akatsuki mais problemáticos para Konoha eram Deidara e Sasori. Não porque fossem mais fortes que os outros, mas porque suas capacidades destrutivas eram imensas. Deidara, do céu, lançou várias bombas de argila, destruindo os prédios de Konoha. Sasori também era formidável, com suas 100 marionetes causando tanta destruição quanto Deidara. Boom! Jiraiya foi arremessado pelos ares, cuspindo sangue. Ele se levantou com dificuldade, olhando para o caminho Deva com horror. Enquanto ele estava focado nas outras dores, ele se deixou vulnerável. O caminho Deva aproveitou a oportunidade, atingindo-o com o Shinra Tensei de curta distância. Entretanto, para ferir gravemente Jiraiya, os outros pains também foram destruídos. Eles foram destruídos pelo próprio Paine. O Shinra Tensei era um ataque indiscriminado, aliados também estavam ao seu alcance. Só se podia dizer que Paine não tinha controle. Pequeno Jiraiya, como você está? Fukasaku e Shima perguntaram a Jiraiya com preocupação.
Estou bem por enquanto, disse Jiraiya, lutando para se levantar. Ele não podia cair agora. Ele era a alma dos ninjas de Konoha. Se caísse, o moral deles ruiria. Jiraiya Sensei, acabou. O caminho Deva flutuou no ar, olhando para Jiraiya, como se estivesse se preparando para um ataque final e devastador. Pain vai atacar Konoha com uma bomba nuclear. Shin observou Pain se posicionar de cima. Sinta a dor, pense na dor, aceite a dor, conheça a dor. Quem não conhece a dor jamais poderá compreender a verdadeira paz. Quando Pain estava prestes a liberar o Super Shinra Tensei, uma onda monstruosa de chakra o interrompeu. O que é isso? Shin, que estava apreciando o espetáculo, demonstrou uma pontada de surpresa, seu olhar atraído para a fonte da poderosa erupção de chakra. Que força de vontade incrível! Os olhos de Shin demonstravam um toque de admiração. Ele conhecia bem aquele chakra, pertencia a Michigi. Após a batalha com Shin, Gin ficou aleijado. Shin poupou sua vida por admiração. Shin pensou que Gin nunca mais seria capaz de usar os 8 portões internos, mas lá estava ele, abrindo o 8º portão mais uma vez. Essa força de vontade. Até Shin ficou impressionado. Cara, é você? Kakashi, lutando contra Kakuzu, olhou para o hospital de Konoha. Ah! Elefante da noite. Um rugido ecoou por Konoha. Um canhão de ar contínuo, em forma de pata de elefante, atingiu o caminho Deva, que estava preparando seu ataque final no céu. Instantaneamente, o caminho Deva desapareceu, não restando nem mesmo um cadáver. Gear-sensei. Rock Lee ajoelhou-se no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava Michigi, cuja velocidade distorcia o próprio espaço. Ele já tivera a sorte de sobreviver uma vez. Usar a formação dos 8 portões novamente era uma sentença de morte certa. A menos que outro milagre acontecesse. Mas milagres raramente acontecem 2 vezes. Além disso, Gui ter sobrevivido antes não foi um milagre. Shin havia poupado sua vida. Caso contrário, Gui já teria morrido há muito tempo. Que poder é esse? Sasori ficou atordoado. Mas ele não teve tempo de ficar atordoado por muito tempo. O punho de Gui estilhaçou sua marionete Iruko, destruindo tanto a marionete quanto o núcleo de seu verdadeiro corpo. Sasori, que havia vivido um pouco mais desta vez, finalmente morreu. Então, Kizame Ozigaki, que estava perto de Sasori, explodiu em uma névoa de sangue. Essa reviravolta repentina surpreendeu toda a Akatsuki. Eles até se esqueceram de atacar. Até mesmo o Bito Uchiha, observando com os olhos arregalados, ficou chocado com o ataque de Gui. Não é o Michigi. Embora não estivessem na mesma turma, estavam na mesma série. Michigi era tão forte assim? Isso não poderia ser descrito apenas como forte. Era pura aniquilação. O caminho Deva nem teve tempo de reagir antes de ser obliterado. Copy System Capítulo 420, A Fúria de Nagato. A destruição de Konoha depois de matar Kizame Ozigaki, Gui não atacou mais. Não que ele não quisesse, ele já estava morto. Sim, desde o momento em que ele matou Sasori e deu um soco em Kizame, Gui já estava morto. Em outras palavras, a morte de Gui, na verdade, precedeu a de Kizame. A força do seu soco, após sua morte, foi o que matou Kizame. Abrir os 8 portões internos já havia aleijado o corpo de Gui. Desta vez, ao abrir o 8º portão, ele durou apenas 3 segundos antes que seu corpo cedesse e ele morresse. Do momento em que Gui usou a formação dos 8 portões até sua morte final, apenas 3 segundos se passaram. Mas nesses 3 segundos, ele eliminou Pain, Kizame e Sasori. Se ele tivesse durado mais 3 segundos, os outros membros da Akatsuki, exceto talvez Obito, teriam morrido ali. Não, Shin teria ficado bem. Tecnicamente, Shin também era membro da Akatsuki. Suspiro, ele ainda morreu. Shin balançou a cabeça e suspirou. Sinceramente, mesmo que alguém estivesse morto, Shin poderia reanimá-lo. Agoromo Otsutsuki conseguiu reviver Naruto e Sasuke. Shin, naturalmente, também tinha essa habilidade, e sem usar a técnica do renascimento Reine. Mas Shin não reviveria Michigi novamente. Salvá-lo uma vez já era o suficiente. Agora que Gin estava morto, talvez esse fosse seu destino. Bem, na verdade, de acordo com a história original, Gin não teria morrido. Mas, como Shin veio a este mundo,
O mundo teve que acompanhar as mudanças que ele trouxe. Se não me engano, Nagato deve estar vindo para cá agora. Shin deu um leve sorriso e continuou assistindo ao espetáculo do rochedo do Kage. A parte boa ainda não tinha acabado. A dor havia sido apagada, não restando nenhum grão de poeira, mas Nagato não estava morto. E Nagato definitivamente voltaria. Nagato valorizava Yahiko demais. Agora que o corpo de Iko havia desaparecido, Shin acreditava que Nagato ficaria furioso. De fato, não muito tempo depois, Nagato surgiu de fora de Konoha, com todo o seu ser irradiando uma aura violenta. Você é Nagato. Jiraiya limpou o sangue da boca, olhando para Nagato que se aproximava, mal o reconhecendo. Ele não esperava que Nagato se tornasse assim. Lembrou-se do outrora introvertido, mas bonito, Nagato. Como ele havia se transformado naquela figura esquelética e demoníaca. Olhando para Nagato agora, ele realmente parecia um demônio saindo do inferno. Sua força vital havia sido drenada, deixando-o emaciado. Somado ao fato de ter se escondido em lugares escuros por muito tempo, sua pele estava anormalmente pálida. Com sua expressão feroz, ele era realmente assustador, não diferente de um demônio. Quem era aquele que acabou de chegar? Nagato perguntou ferozmente a Jiraiya. Jiraiya olhou para o feroz Nagato. Sabia que Nagato estava perguntando sobre Gi, aquele que destruiu Pain. Mas Jiraiya não pretendia contar a ele. Se contasse, mesmo que Gi já estivesse morto, Nagato definitivamente profanaria seu corpo. Nagato, não sei por que você ficou assim, mas espero que você consiga recobrar o juízo. Jiraiya disse a Nagato seriamente. No coração de Jiraiya, Nagato não era uma má pessoa, nem tinha condições de ser. Algo devia ter acontecido para que ele se tornasse assim. Jiraiya vagamente imaginou que tinha algo a ver com a morte de Yahiko. Já que você não fala, então você pode ser destruído junto com Konoha. Nagato olhou friamente para Jiraiya e então, sem hesitar, usou Super Shinra Tensei. Ele não se importava mais com nada em Konoha, nem mesmo com os membros da Akatsuki. O corpo de Iko foi destruído, Konoha teve que pagar por isso. Com Nagato no centro, uma força repulsiva e destrutiva destruiu os prédios de Konoha em um instante. Inúmeras pessoas morreram. Menor Shibaku Tensei. Maior. Após esmagar Konoha com Super Shinra Tensei, Nagato não parou. Ele imediatamente usou o Shibaku Tensei. Os escombros de Konoha foram rapidamente atraídos para uma esfera gravitacional no céu, incluindo os cadáveres dos ninjas de Konoha, formando um pequeno planeta. Não era um planeta grande, talvez tivesse apenas cerca de uma dúzia de quilômetros de diâmetro, mas sua força de dissuasão era imensa. Comparado à Lua, ele não era muito grande. Mas para os sobreviventes de Konoha, esta era a espada de Damocles, pronta para destruí-los a qualquer momento. Nagato. Jiraiya se levantou com dor. Jiraiya não havia morrido e resistiu à atração gravitacional do Shibaku Tensei. Mas, olhando para o planeta à sua frente, com dezenas de quilômetros de extensão, Jiraiya ficou aterrorizado. Se caísse, os aldeões que se refugiaram atrás da Pedra do Hokage também morreriam. Konoha deixaria de existir. O solo de Konoha foi completamente limpo e inúmeras pessoas morreram. Nagato matou mais pessoas dessa vez do que na Guerra Mundial Shinobi. Shin não pôde deixar de comentar. Aqueles que não haviam chegado aos abrigos estavam mortos. Nem mesmo os ninjas resistiriam àquele ataque, quanto mais os civis. Desta vez, Konoha poderia ser considerada apagada do mapa. A menos que Nagato, como na história original, revivesse todos que havia matado. Mas isso era impossível. Na história original, era um pouco absurdo. Nagato não tinha capacidade de reviver tantas pessoas. Embora reviver alguém logo após a morte consumisse menos energia, quantas pessoas morreram? Incluindo os civis, não seria exagero dizer que eram pelo menos dezenas de milhares. Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos conseguiu reviver todos. Sábios, vocês deveriam voltar, disse Jiraiya para Fukazaku e Shima. Pequeno Jiraiya, você também deveria ir. Você ainda pode salvar sua vida com a técnica de invocação reversa, disse Shima a Jiraiya. Não. Eu viverei e morrerei com Konoha. Jiraiya fechou os olhos. Ele não conseguia viver com a vergonha de Konoha ter sido destruída durante seu reinado. A outrora grandiosa Konoha se fora assim, de repente. Ele não tinha rosto para viver.
Era melhor morrer ali. Nagato controlou o Shibaku Tensei, derrubando-o sobre Konoha, como se fosse aniquilar tudo completamente. Na verdade, além dos aldeões e ninjas ainda nos abrigos, não sobrou nada de Konoha. Nagato perdeu o juízo. O rosto de Obito estava sombrio. Ele segurava uma pessoa inconsciente na mão. Era Kakashi Atake. Se Obito não o tivesse salvado, Kakashi teria morrido no Super Shinra Tensei anterior. Obito não sabia por quê, mas quando viu Kakashi em perigo, inconscientemente o salvou. Mesmo odiando Kakashi, ele ainda o salvou. Talvez Kakashi fosse o verdadeiro amor de Obito. E Rinoara foi apenas um acidente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.